sobre um outro jogador também, nesta função de camisa 10, que o torcedor obviamente tem um grande carinho, é o Iago Pikachu, mas obviamente hoje, né, uma realidade distante para o Paysandu, não tão distante como já foi um dia, né, o Papão está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Iago Pikachu tendo um salário bem alto, deve girar aí na casa de R$400 mil tranquilamente lá no Fortaleza, uma renovação contratual do seu novo vínculo até dezembro de 2025 também. Na temporada passada ele entrou em campo 74 vezes, isso mesmo, 74 pelo Fortaleza, algo absurdo, absurdo. 13 gols marcados e 9 assistências. Iago Pikachu, que hoje tem só 31 anos de idade ainda, natural de Belém do Pará, tem um carinho enorme pelo Paysandu, direto, posta fotos, enfim, interação nas redes sociais com a torcida bicolor, revelado no clube, onde ele passa na base de 2006 até 2012, onde surge no profissional, participando muito bem tanto da Série C daquele ano, quanto também na Série B dos anos seguintes. Tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Iago Pikachu? O melhor ano dele no Paysandu foi em 2015, naquela boa Série B inclusive, com 59 jogos, 20 gols marcados e 10 assistências. Passa mais 6 anos no Vasco e já está aí na sua 4ª temporada com a camisa do Leão. Ele que teve uma rápida passagem também no Shimizu S-Pulse, clube do futebol japonês, mas acabou retornando para o Fortaleza naquele mesmo ano da temporada passada. Tá? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse jogador. Acho que agregaria bastante, né, ao Paysandu nos próximos anos. Por enquanto tem contrato lá no Fortaleza, vamos esperar dezembro de 2025, talvez a gente possa conversar sobre esse jogador. Ou por que não? Se o Paysandu, por exemplo, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, aí o Iago Pikachu, acho que até mesmo ele gostaria de voltar ao Mangueirão. Enfim, pode deixar o seu palpite. Para falar sobre opções de zagueiro, na minha avaliação, o Paysandu precisa ir certeiro no mercado e trazer um jogador para chegar e ser um titular absoluto. De preferência, um nome que já tem experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogador dentro desse cenário que quero indicar no nosso vídeo é o zagueiro Lucão. Você lembra dele? Jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, passa também no Estoril Praia, Goiás, CSA, Mirassol e Guarani, onde estava na temporada passada, realizando 50 jogos, uma assistência, sempre sendo um jogador titular absoluto. Ainda existe uma indefinição se ele vai continuar ou não no Guarani para a sequência da temporada. A tendência é que isso aconteça, mas pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe nada certo, tá? Foi até mesmo sondado pelo Ceará nos últimos dias. Não acho o Lucão um zagueiro espetacular. Ele até passou pelo Goiás em 2019. Foram um jogo só naquele ano e mais 4 em 2020. É um zagueiro comum para uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas consegue quebrar o galho, tá? Tanto é que ele evoluiu bastante nas últimas temporadas, participando bem, por exemplo, do CSA em 2022, 35 jogos e um gol marcado, apesar do rebaixamento, e na temporada passada mais 50 jogos com a camisa do Guarani e um gol marcado. Também foi bem pelo CSA em 2021, ele marcou 4 gols em 55 aparições, naquele ano que o CSA quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, onde teve sua primeira oportunidade em 2015, 47 jogos pelo tricolor paulista naquele ano. Gosto do Lucão, acho que é um zagueiro bom na bola aérea, bons carrinhos, enfim, um zagueirão com cara de Série B do Campeonato Brasileiro. Não seria um nome, por exemplo, que eu indicaria numa Série A, mas para a segunda divisão, tá livre no mercado, eu abriria os olhos, se fosse o Ari Barros, por exemplo, para buscar um jogador como o Lucão. Hoje, se na onlyplayers.bet, hoje o Paysandu é o 4º time com menos chance, entre aspas, né, das odds para conquistar, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro, eu enxergo com um cenário otimista. É óbvio, o Paysandu está voltando da Série C, então é natural que tanto o Paysandu quanto o Brusque, quanto também o Operário, o primeiro objetivo também do Amazonas é a manutenção na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e não há nada de extraordinário, de absurdo nisso, tá? Eu vejo com naturalidade esse processo, os processos do futebol, eles devem ser sim respeitados. Entendo totalmente que o torcedor do Paysandu está insatisfeito, já vinha falando isso desde o ano passado. Olha, hoje na Série C o torcedor quer o mais rápido possível que o time suba para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas quando chegar lá vai estar ainda incomodado, está faltando alguma coisa.
e é natural. Por quê? Porque o Paysandu, ele é um grande time, né? Ele está na Série B, Série C do Campeonato Brasileiro nesses últimos anos por conta de más gestões e tudo mais, mas se você pegar, o Paysandu ele deveria estar no mínimo nesta leva de clubes ioiôs do futebol brasileiro. Infelizmente, nos últimos anos o Goiás acabou virando um desses. Sou torcedor do Verdão, tem um canal que chama Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O Goiás, o Avaí, o Coritiba, clubes que até tiveram melhores momentos na sua história. O Sport também vem assim nos últimos anos, o América Mineiro, mas que ao menos você passa lá na Série A alguns anos, acaba retornando para a Série B, mas não fica, por exemplo, 10, 15 temporadas longe da elite. Isso acaba magoando muito o torcedor. Então, obviamente, o torcedor do Paysandu, ele quer ver o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer nesse ano, o futebol ele é muito maluco. Até mesmo se o Paysandu começa muito bem a Série B, com um técnico já experiente, um elenco que conhece a Série B do Brasileirão e o apoio da torcida, vamos colocar aí, 5 primeiras rodadas, o Paysandu vence 4. Não é impossível a gente pensar, por exemplo, em um campeonato maluco assim, sabe? Em um começo de Brasileirão, enfim, tudo pode acontecer também. Mas o longo prazo, a montagem de um elenco, a composição também, as peças para serem reservas, alternativas ao técnico Hélio dos Anjos, acho que isso também é muito relevante e a diretoria está, assim, indo bem no mercado. Até falando desse cenário de voltar para a Série B e o primeiro passo a consertar a casa, né? Por exemplo, o Cuiabá, que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro pelo 4º ano consecutivo, até mesmo já superou o Goiás. A última vez que o Goiás ficou mais do que 3 anos na Série A do Brasileirão foi de 2000, né, que acaba subindo e fica até 2010. Depois disso, o máximo que o Goiás, o Atlético Goianiense, por exemplo, conseguiram foram 3 anos. O Cuiabá já está indo para o seu 4º. E o Cuiabá, quando ele subiu da Série D para a Série C, ele ficou por lá 8 anos, né? Então, na Série B também, no primeiro ano, ficou no meio de tabela. No segundo, acabou conseguindo um acesso. Então, esses processos do futebol é algo muito interessante e também importante de serem respeitados na trajetória. Fortaleza também, que ficou, se não estiver enganado, 8, 10 anos, né, na Série C, aquela maluquice da terceira divisão. Quando saiu, já conquistou logo o seu principal título. A Série B também uma Copa do Nordeste, né, na temporada 18 e 19. Consequentemente, até hoje, indo para o seu 6º ano, né, se eu não estiver enganado, na elite do Brasil. Então, eu vejo um cenário positivo. Acho que o Paysandu está, assim, bem administrado, conta com um bom elenco e também não tem dívidas. Mas nesse primeiro ano, sabe, eu acho que a manutenção em uma Série B do Campeonato Brasileiro não seria nenhum absurdo. E o que eu quero dizer com essa longa introdução? Com um bom elenco, ainda no mês de janeiro, montado pela diretoria do Paysandu, eu acho que o torcedor tem sim um direito de sonhar. Enfim, quero trazer também qual seria a minha escalação, os 11 titulares para esse começo de ano. Então, beleza, se fosse para mim colocar hoje a escalação ideal para o Paysandu, desconsiderando parte física, enfim, sei lá, lesão, suspensão, algo nesse sentido, como se fosse um videogame, né? A gente abrindo aqui agora e escolhendo os 11 melhores. Eu colocaria uma escalação da seguinte forma, e é muito forte, tá? Para a Série B do Campeonato Brasileiro, acho um elenco muito coerente com a realidade da segunda divisão, jogadores que já conhecem bem também o torneio. Diogo Silva no gol, Matheus Nogueira também é uma boa opção. Lateral esquerda com Jefferson, Paulão e o Lucas Maia na zaga, Michel Macedo na lateral direita. Meio de campo com Val, uma excelente contratação, ex-Coritiba, futebol português. Biel também, que pode fazer essa função de um camisa 10, um segundo homem. E esse terceiro homem pode ser o Robinho, pode ser o João Vieira ou até mesmo o Leandro Vilela. No ataque eu colocaria Edinho, Nicolas e também o Jean Dias, ou até mesmo o Vinícius Leite na vaga do Jean, ou o Leandro no lugar do Nicolas. Ressalto também que é muito importante você ter jogadores para a composição do elenco. Por exemplo, o Matheus Nogueira é um excelente reserva, ou até mesmo titular. Enfim, eu confio nele. Acho que pode ser um jogador muito interessante para essa temporada. Na lateral direito, o Paysandu tem o Edilson, que pode ser também um bom reserva se o Michel Macedo não começar bem um ano, que é o nome mais famoso, né, até aqui para o começo da temporada. O Brian também é um bom lateral esquerdo para disputa aí com o Jefferson. De zagueiros, tendo o Paulão ainda recuperando de lesão e o Lucas Maia. Restam o Wanderson, que acho que pode ser uma boa surpresa na Série B. E o Nailo. Eu ainda tenho um Carlão também, jovem, 22 anos, que é canhoto. Eu buscaria mais um lateral direito, mais um zagueiro pelo lado direito, tá? Até o começo da Série B, acho que pode ser importante. Mas como estamos falando do mês de janeiro ainda, eu acho que esse elenco é muito coerente, tá?